para mais um dia, mais uma segunda-feira aí na vida de todos nós, né? Mas uma segunda até bastante movimentada aí, com jogos interessantes, né? Tem semifinal de Paulistão, então bora projetar aí o que temos de melhor para hoje. É isso, buenas, Mari. Um abraço pra ti, abraço pra todo mundo. Começando mais uma semana importante de Copa Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Liga Europa. Meu Deus, como tem coisa boa, né? Nessa semana a gente vai estar conferindo, né, muitas dessas partidas com vocês. E claro, ainda hoje, no pique do fim de semana, do fechamento do fim de semana, tem semifinal de Paulistão para definir o adversário do Corinthians na final. Tem alguns outros jogos no futebol brasileiro e tem também fechamento de rodadas nos campeonatos nacionais da Europa. Por isso, eu espero que a galera já tenha acessado lá o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, para conferir tanto a nossa programação, o nosso calendário, bem como as prévias e os artigos, com as melhores apostas do dia e também as melhores apostas múltiplas do dia. Dito isso, Mari, quero convidar todo mundo já para 4h45 da tarde, horário de Brasília, quando nós estaremos com vocês aqui para o Campeonato Italiano, 28ª rodada, 19h03 horas portuguesas, tem Lazio e Udinese. E nós estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. A Lazio em meio às oitavas da Liga Europa. A Lazio vem de uma vitória quinta-feira na República Tcheca, 2-1 contra o Viktoria Pilsen. Antes disso, também como visitante, ganhou do Milan no San Siro por 2-1 no campeonato italiano. E agora volta a jogar em casa depois de uma sequência de 4 partidas seguidas fora de casa. Ainda antes dessas vitórias, caiu na Copa Itália para Inter, também no San Siro, perdendo por 2-0. Ficou do 0-0 com o Venezia. A Lazio volta a jogar em casa depois de quase um mês, desde o dia 15 de fevereiro que a Lazio não joga em casa, quando empatou com o Napoli 2-2. A última vitória foi no penúltimo jogo em casa, né? A última vitória como mandante, 5-1 contra o Monza. E é um jogo bem especial para a Lazio, porque a Lazio aparece em quinto na tabela de classificação da Série A italiana com 50 pontos, mas ganhando, ela volta para o G4, que é justamente a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. A Lazio contou com um ótimo resultado para ela ontem, que foi a Juventus perdendo para a Atalanta em casa por 4-0. Assim, a Lazio tem a condição de assumir o quarto lugar do campeonato. A Juventus tem 52 pontos. Se a Lazio ganhar hoje, terá um ponto a mais e ingressa, portanto, no G4 do campeonato. Agora, a Udinese vem em décimo com 39 pontos ganhos e chega numa boa fase, Mari, de 3 vitórias seguidas, 5 rodadas de invencibilidade, com 4 vitórias e um empate no período, sendo que a Udinese não tomou gol dos últimos 3 jogos. O último jogo foi 1-0 em casa contra o Parma, o penúltimo 1-0 fora contra o Lecce e antes disso um 3-0 em casa contra o Empoli. A Udinese, nas últimas partidas fora, além de ter vencido o Lecce, ainda empatou com o Napoli em Nápoles por 1-1. A última derrota fora foi em 20 de janeiro para o Como, quando tomou 4-1. E vale lembrar, Mari, que a Udinese ganhou no primeiro turno, em agosto de 2024, nessa temporada em Udine, foi 2-1 para a Udinese, que aliás foi também o placar do último jogo entre as equipes no Estádio Olímpico de Roma, onde jogam hoje. Então, nos últimos 2 confrontos diretos, 2 vitórias da Udinese. A última vez que a Lazio ganhou da Udinese foi em janeiro de 2024, faz mais de um ano, quando ganhou por 2-1 em casa.
por 2-1 fora de casa. E se a gente olhar para os jogos em Roma, tem uma estatística que me chama bastante atenção, viu, Mari? A Lazio não consegue, ou pelo menos não vem conseguindo, né, fazer o dever de casa quando recebe a Udinese. Nos últimos 5 jogos, nós tivemos um total de 2 vitórias da Udinese e 3 empates nos últimos jogos em Roma. É verdade que em um desses empates era a Copa Itália, aí o jogo foi para prorrogação e na prorrogação a Lazio ganhou. Mas para match odds, né, para moneyline aí, contabilizaria como empate, né? Então a última vez que a Lazio ganhou de fato nos 90 minutos da Udinese, jogando a Lazio em casa, em Roma, foi em 2019, lá se vão 5 anos e meio praticamente, quando a Lazio fez 3-0 em cima da Udinese. Para hoje, o Marco Baroni, técnico da Lazio, não tem o Elseide Rissai e o Tati Castellanos, são 2 desfalques certos desse time da Lazio por conta de lesão. O Fisaio Delebashiro é outra dúvida, porque está se recuperando de uma lesão no tornozelo, enquanto o Rissai tem uma lesão na coxa e o Castellanos também teve uma lesão na coxa. Provável time da Lazio tem Provedel, Marusic, Gila Fuentes, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovelha, Boulaye-Dia, Isaacsen, Zaccani e Tchauna. Destaque dessa equipe é o Matias Zaccani, vem numa grande fase nos últimos 5 jogos. 1 gol e 2 assistências. Zaccani, inclusive, fez gol na última partida contra o Milan. Ele não jogou na quinta-feira pela Liga Europa. No campeonato italiano, Mário, Zaccani, em 24 jogos, tem 8 gols marcados, um gol marcado a cada 3 jogos, né? E 6 assistências distribuídas, o que dá um total de 14 participações em gols em 24 jogos. É uma marca bastante interessante que ostenta o Matias Zaccani no atual campeonato italiano. Inclusive, se a gente olhar para essa soma aqui, né, de participações em gols, o Zaccani é o 6º jogador do campeonato com maior número, né, de soma aí de gols e assistências. Ele perde só para o Retegui, da Atalanta, o Moise Kean, da Fiorentina, o Lookman, da Atalanta também, o Lukaku, do Napoli, o Thuram, da Inter. Esse é o destaque do time da Lazio para pegar a Udinese. Udinese que, por sua vez, para essa partida, o Costa Runjaik tem 2 desfalques, o Razvan Sava e o Suleiman Isaac Touré são desfalques para a equipe da Udinese. Vale lembrar que o Sava e o Touré estão vetados pelo departamento médico, ficam de fora por lesão. E aí o provável time da Udinese tem Padelli, Ezibue, Biol, Solei, Camará, Lovric, Kallstrom, Ata, Ekkelenkamp, Tovan e Luca. O destaque desse time é Daniele Padelli, porque o goleiro que vem geralmente sendo reserva, Bari, acabou aparecendo desse time justamente com a lesão do goleiro Razvan Sava, e com isso ele jogou contra o Parma no último jogo, teve uma atuação de muito destaque, de cara já conseguiu um clean sheet. Vamos ver se ele consegue manter aí o padrão das atuações agora numa segunda oportunidade e jogando fora de casa. E no ataque o destaque é o Florian Thauvin, tem 2 gols marcados aí nas últimas 3 atuações, inclusive batedor de pênaltis da equipe. Em 24 jogos, o Thauvin fez 7 gols e deu 3 assistências até aqui. Dito isso, Mari, esse jogo teve na prévia uma recomendação para se trabalhar com gols. Se falou da linha do over 2,25 gols, ainda que sem odds ideais para trabalho nesse momento. E eu quero saber também, Mari, da tua parte, o que tu viu de bom para esse jogo entre Lazio e Udinese, que nós estaremos narrando, acompanhando aqui na academia a partir das 4h45 da tarde, horário de Brasília. Bom, é claro que a gente tem um favoritismo aqui para Lazio, né, que tá numa briga muito mais importante aí dentro da tabela, nessa 6ª posição, né, enquanto a Udinese tá lá no meio, sem grandes perspectivas.
A Lazio, apesar de ser dentro da tabela um melhor visitante, né? Ela sofreu mais derrotas aí fora de casa do que em casa, né? Em casa só perdeu aí 2 vezes, mas tomou mais gols, né? Tomou 19 gols e marcou 27. Então a Lazio tem uma média aí superior a 2 gols marcados por jogo, né? Enquanto a Udinese joga aí no seu pior cenário, né? Fora de casa, mas ainda assim tem sido uma equipe, né, que tem conseguido marcar os seus gols, tem um histórico aí também de ambos marcam com a Lazio, mas não é isso que eu vou trabalhar, tá? Eu prefiro estar do lado da Lazio aqui, realmente vejo uma equipe bem mais pronta, né? Apesar da Udinese vir aí numa boa sequência, né? Sequência inclusive de vitórias, mas contra aí adversários de outro escalão, né? O Parma, o Lecce, o próprio Empoli. Tudo bem, empatou com o Napoli, né? Naquele jogo fora de casa. Mas acredito que a Lazio consiga um bom resultado aqui, tá? Então, levando esses números todos aí em conta, eu vou trabalhar com 2 gols da Lazio no jogo, tá? Over 1.5 gols aí da Lazio. Não podemos esquecer, né, que a Lazio tem o jogo da volta com o Victoria Pilsen no meio da semana, né? O jogo é na Itália, então não vai precisar viajar. Até pode ser que a Lazio entre aí com um time um pouco alternativo, mas não acredito não, tá? Porque a situação aí na Série A não tá tão fácil para a Lazio. E o jogo de volta, depois de ter conseguido, né, um 2-1 contra o Pilsen lá na República Tcheca, acredito que vai ser bem mais tranquilo para Lazio. Então acho que não joga a toalha desse confronto aqui não, que é importante, né, para brigar aí no G4 da Itália. Então, over 1.5 gols da Lazio aí é a minha sugestão, tá, com odds 1,80. Muito bom, galera. No mesmo horário, claro, a gente vai estar de olho em outras partidas. Às 5 da tarde, 15 minutos depois aí do início de Lazio e Udinese, nós temos bons jogos na Inglaterra e na Espanha. Na Inglaterra, Premier League, 28ª rodada, tem o West Ham contra o Newcastle em Londres. O West Ham, 16º, 33 pontos. Se a gente olhar pela tabela, né, Mari, a gente vai dizer, pô, o West Ham tá perto do rebaixamento. O 18º cai e o 16º é o West Ham. Mas o West Ham tem 16 pontos de vantagem para o rebaixamento. Agora, de fato, a equipe tá muito longe também das Copas Europeias. Tá 14 pontos atrás do 5º Manchester City, que teria vaga para a Liga Europa. Enquanto o Newcastle é nono com 44 pontos, e o Newcastle ganhando hoje passa o Bournemouth, 8º, passa o Aston Villa, que é 7º, passa o Brighton, que é 6º, e empata em pontos justamente como o 5º Manchester City, que iria para a Liga Europa. Sendo que o Newcastle ainda ficará a 2 pontos do G4 que leva para a Liga dos Campeões. E lembrando que, dependendo da definição da temporada na Inglaterra, de quem for o campeão da FA Cup, pode sobrar uma sexta vaga ainda de Copa Europeia pro campeonato, que aí seria para a Liga Conferência. O West Ham, apesar da péssima posição, vem de 2 jogos vencidos sem tomar gol, ganhou do Arsenal o derby 1-0 fora, e o último jogo foi em casa, ganhando do Leicester por 2-0. Tá muito descansado esse time do West Ham, Mari. Faz 11 dias do último jogo do West Ham. É importante que a gente ressalte isso. O West Ham não joga desde 27 de fevereiro. É a 5ª da semana retrasada, porque ele já está eliminado das Copas, o campeonato parou para as Copas, e com isso o West Ham está sem jogar todo esse tempo. Já o Newcastle, ele perdeu a última para o Liverpool no campeonato em 26 de fevereiro, fora por 2-0. Jogou na FA Cup e foi eliminado em casa no domingo da semana passada, 2 de março, empatando com o Brighton no tempo normal, e depois da prorrogação terminou 2-1 para o Brighton e o Newcastle foi eliminado. Então, 2 resultados ruins que o Newcastle tenta se recuperar. A última vitória
foi 3 jogos atrás, 23 de fevereiro, 4-3 em casa contra o Nottingham Forest, mas também aqui tem uma coisa importante, Mari. Em novembro, na casa do Newcastle, do St. James Park, deu o West Ham, 2-0 para o West Ham. Vejamos o que acontece agora com o confronto em Londres. A última partida em Londres foi 2-2 em outubro de 23, mas vale dizer também que nos últimos 5 enfrentamentos entre o West Ham e Newcastle em Londres, o Newcastle ganhou 13, foram 2 empates. O lance aqui é muito parecido com o Lazio e o Udinese. O West Ham não ganha em casa jogando contra o Newcastle desde 2019, quando fez 2-0. De lá para cá, então, 3 vitórias do Newcastle e 2 empates. E para hoje, o West Ham do Graham Potter não tem o Antônio, o Somerville e o Füllkrug, que estão lesionados. O time deve jogar com Areola, Todibo, Kilman e Creswell, Sulsek, Álvares, Wan-Bissaka da ala direita, Scarles da ala esquerda, Kudus, Paquetá e Bowen para pegar o Newcastle, que não tem o Anthony Gordon suspenso, Lewis Hall e Sven Botman estão lesionados, e aí o Ed Howe deve escalar Dubravka, Trippier, Schär, Bird e Livramento, Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, Murphy, Isaac e Barnes. Vejamos o que sai dessa partida também do Campeonato Inglês. Estaremos de olho aqui na Academia das Apostas Brasil. Na recomendação do nosso site, Mari, tivemos a sugestão do ambos marcam, tanto na prévia como nas melhores apostas do dia. Não tem lá odd ideal para trabalhar, mas a galera pode considerar isso para mais alguma operação, né? Para essa segunda-feira, para esse West Ham e Newcastle, Mari. Bom, aqui eu queria destacar que a gente tem um histórico muito bom pro ambos marcam, tá? Inclusive nos confrontos diretos aí entre as equipes, mas também na forma aí, né, nos últimos jogos das duas. Então, tudo bem, o Newcastle tem essa estatística mais forte quando joga dentro de casa, né? Tanto pro City quanto pro Liverpool, não conseguiu aí o ambos marcam, mas duas equipes que tendem aí a fazer jogos um pouco mais agitados, tá? E que tem, então, esse bom histórico, né? Principalmente aí dos confrontos diretos para esse ambos marcam acontecer. Acontece que o mercado tá esperando isso também, né? Não teria odds aí para trabalhar pré-live com essa linha. Então, como a gente vai ter que levar pro live, aí eu acredito que vai ser possível de trabalhar até com over 2 aí, né, que sempre vai ter preferência em cima do ambos marcam, mas um jogo que não são duas equipes, né, do fundo da tabela, mas eu acho que a gente pode dizer aí que é um menos com menos para dar mais, né, um jogo com bastante potencial aí para ter gols nessa tarde, tá? Então a gente vai estar ao vivo no horário aí de West Ham e Newcastle e acredito que vai dar para procurar alguma entrada aí nesse sentido dos gols. No mesmo horário, tem também Espanhol, 27ª rodada. Espanhol e Girona estarão se enfrentando em Cornélia. O Espanhol é 15º, 27 pontos, e Girona está logo na frente, 14º, mas com 5 pontos a mais, com 32. Hoje o Espanhol escaparia do rebaixamento por 1 ponto de vantagem. Atenção para esse jogo, o Espanhol vem de 2 jogos invicto, último em casa empatou com o Athletic, né? O Athletic Bilbao 1-1 e ganhou fora do Alavés por 1-0 antes disso. Já o Girona, 4 rodadas sem vencer, tinha perdido 3 seguidas pro Athletic Bilbao fora 3-0, pro Getafe em casa 2-1, pro Real Madrid fora 2-0. E aí vem de um empate em casa com o Celta 2-2. Lembrando que no primeiro turno, em novembro, o Girona goleou o Espanhol por 4-1. E aqui tem um tabuzão em jogo, porque nos últimos 5 enfrentamentos entre as equipes, 4 vitórias do Girona e 1 empate. O empate aconteceu justamente no último jogo com o mando do Espanhol, 2-2 em janeiro de 23. E a última vez que o Espanhol ganhou do Girona foi em 2019, 6 confrontos atrás. Vale fazer esse destaque.
O ambos marcam comentado para a Premier League, foi recomendado para esse jogo na Espanha, odds 1,87, tá lá na prévia da academia. O over 2 também entrou nas melhores apostas do dia. Vejamos o que podem entregar Espanhol e Girona. E começando um pouquinho depois, 5h15 da tarde, horário de Brasília, tem Famalicão e Rio Ave, 25ª rodada do Português, também um confronto direto. Famalicão é nono, 31 pontos, o Rio Ave 10º colocado com 29. Quem ganhar fica na frente do derrotado do jogo de hoje. Famalicão vem de derrota para o Nacional fora de casa por 2-1, mas não tomou gol nos últimos 3 jogos em casa, fez 2-0 no Moreirense e empatou em 0-0 como Vitória e o Estrela Amadora, enquanto o Rio Ave vem de uma vitória por 2-1 em casa contra o Braga, mas perdeu o último jogo fora para o Estoril pelo placar de 2-1. No primeiro turno, na primeira volta do campeonato, empate por 1-1 na casa do Rio Ave. O Rio Ave não ganhou do Famalicão nos últimos 6 confrontos, com 2 vitórias do Famalicão e 4 empates no período. Última vez que o Rio Ave ganhou do Famalicão, dezembro de 2020, 2-1 Rio Ave em casa na Taça de Portugal. Os últimos jogos na casa do Famalicão, 4 recentes aí pelo Campeonato Português, 2 vitórias do Famalicão e 2 empates. O último, em fevereiro do ano passado, foi 2-1 para o Famalicão. Vejamos o que sai também desta partida, que também teve recomendação lá no nosso site, academia das apostas Brasil.com, e aí a aposta recomendada para Famalicão e Rio Ave foi over 2,5 gols para essa partida. Isso das principais ligas da Europa. E aí, Mari, a gente chega no grande jogo da noite no Brasil e na América do Sul. Hoje tem clássico, hoje tem Palmeiras e São Paulo, que já rendeu um monte de polêmica na semana de preparação para esse choque rei. O São Paulo que disse que era um absurdo jogar na segunda-feira, mas o Palmeiras pediu para jogar na segunda porque no sábado não poderia jogar do Allianz Parque, no seu tapetinho. Enfim, jogam hoje, segunda-feira, 9h35 da noite, Palmeiras e São Paulo, é choque rei. O Palmeiras, atual tricampeão da competição. O Palmeiras, ele chega para essa partida com a vantagem de jogar em casa, é jogo único, matar ou morrer. Se rolar empate, vai para os pênaltis. O São Paulo foi o último campeão antes do Palmeiras em 2021 e juntos esses times têm todos os títulos de 2020 para cá, né? 20 deu Palmeiras, 21 São Paulo, nos últimos 3 anos deu Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, inclusive, fizeram a semifinal de 2022, quando o Palmeiras foi campeão. Foi a última vez que o São Paulo chegou à final naquela ocasião. Lembrando que o Palmeiras é o segundo maior campeão paulista, tem 26 títulos, 4 a menos que o Corinthians, que chegou ontem à final eliminando o Santos, e o São Paulo é o terceiro maior campeão do Paulistão, com 22 títulos e não ganha desde 2021. Para hoje, o Abel Ferreira, ele tem 3 nomes muito importantes que voltam a ficar à disposição. O zagueiro Gustavo Gomes e o lateral esquerdo Piquerez se recuperaram das lesões nas coxas. E o Vitor Roque deve inclusive ser titular hoje, hein? A grande contratação do Palmeiras feita recentemente. Provável Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Paulinho e Maurício são os 3 desfalques, estão machucados. No São Paulo, o Zubeldia deve colocar exatamente o mesmo time que passou com alguma dificuldade pelo Novo Horizontino nas quartas de final, Mari. E aí o provável tricolor tem Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, 3 zagueiros, o Cédric Soares na ala direita, Enzo Dias na ala esquerda, Marcos Antônio e Alisson abrindo o meio-campo com o Oscar da marcação, na armação, quis dizer, e o Lucas Moura e o Carieri no comando do ataque. O Pablo Maia
é o desfalque do São Paulo por uma lesão do tornozelo direito, inclusive foi submetido à cirurgia. Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro deste jogo. Vale lembrar, Mari, como é clássico e no Brasil a gente dá muita bola para retrospecto. Em fevereiro, tivemos um empate por 0-0 na 10ª rodada do Paulistão. Antes disso, ano passado, 2-1 para o Palmeiras no Allianz Parque, 0-0 no Morumbis, em jogos que foram realizados pelo Campeonato Brasileiro. E ainda no ano de 2024, nós tivemos o placar de 1-1 pelo Paulistão no Morumbis e na Supercopa do Brasil, o 0-0 com o São Paulo sendo supercampeão depois nos pênaltis. Tem uma coisa que eu acho que incomoda um pouco a torcida do São Paulo, Mari, da qual tu faz parte, que é a seguinte: nos 90 minutos, o São Paulo não ganha o Choque Rei desde julho de 23, quando ganhou por 2-1 do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, justamente no Allianz Parque. E assim, né, já tinha vencido por 1-0 na ida, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Foi uma vitória muito especial, mas desde então, Mari, nós tivemos 5 edições do Choque Rei. É verdade que a maioria delas muito equilibradas, mas nessas, aliás, 6 edições do Choque Rei, melhor dizendo, mas dessas 6 edições, 2 vitórias do Palmeiras e 4 empates, ainda que, após um desses empates, o São Paulo tenha conquistado a Supercopa do Brasil. Nos pênaltis. Se empatar hoje, vai para os pênaltis. Vejamos o que acontece. Estaremos juntos, chamando a galera, 9h35 da noite, horário de Brasília. Contamos com vocês na prévia da academia. Ambos marcam a 1,95, que entrou inclusive em uma das recomendações lá para as melhores apostas do dia. Vejamos, hein, Mari? Tá ansiosa já pro Choque Rei? Ah, cara, Choque Rei é sempre complicado, né? Eu já comentei. Apesar aí do retrospecto geral não ser aí dos mais favoráveis pro São Paulo, dentro de mata-mata ele até é, né? As duas equipes vêm numa fase de bastante inconsistência, né? Nenhuma das equipes chega aí no seu melhor momento. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante, tá? Talvez não entregue tantos gols aí quanto a semifinal de ontem, né? Quanto Corinthians e Santos, mas veremos, né? Veremos aí o que eles conseguem nos entregar. Vai ser um jogo pro live aí, um jogo bastante interessante, sem dúvidas. De resto, galera, o futebol brasileiro tem 2 jogos do Roraimense na 10ª rodada da primeira fase, Baré e Náutico, Progresso e Atlético Roraima, Mari. E no Capixabão tem Real Noroeste, Porto Vitória. Atenção que isso é jogo de volta das quartas de final. Porto Vitória joga pelo empate, ganhou a partida de ida por 1-0. E no Mato Grossense, Primavera e Misto, aqui é jogo de ida das semifinais. O Primavera, que faz a melhor campanha da sua história num trabalho excepcional do técnico Gelson Conte, vem de uma eliminação, de provocar uma eliminação com uma goleada histórica, 5-1 contra o Nova Mutum, depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0. O Primavera pega o Misto, que venceu os últimos 4 jogos que disputou no campeonato, inclusive foi o time de melhor campanha na primeira fase, superando inclusive o Cuiabá. São as outras opções do futebol brasileiro. A gente vai estar de olho também nesta noite aqui na Academia das Apostas Brasil. Certo? Fica o convite, galera. Campeonato italiano, mas de olho na Inglaterra, na Espanha, em Portugal e mais tarde Choque Rei. Uma baita segunda-feira para todos nós aqui na Academia das Apostas Brasil. Até lá.